Vereador Giovanni, para ocupar a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, cidadãos parnamirenses, que me traz essa noite aqui ao plenário é tratar mais uma vez de um assunto recorrente nessa casa, mas como eu propus que a gente mantivesse essa discussão acesa, né, que a gente continuasse mantendo o foco nessa discussão, eu volto a falar do aeroporto Augusto Severo. Na manhã de quinta-feira, vereador Batista, eu acordei um pouco mais cedo, porque eu relembrava as discussões que tinham sido levantadas nessa casa e vi a necessidade de enviar uma carta à presidenta da República do Brasil, a excelentíssima presidenta Dilma Rousseff. E gostaria de aproveitar esse momento para fazer a leitura dessa carta, para compartilhar com os pares o meu pensamento. E se os pares acharem conveniente, nós realizarmos outros encaminhamentos. Essa carta foi enviada ao gabinete da Presidência da República, como também a todos os senadores e deputados federais do Rio Grande do Norte. A carta diz o seguinte: Parnamirim, 29 de maio de 2014, a Presidenta da República, Vossa Excelência Dilma Rousseff, venho contar uma história de vida, nascimento, morte e, quem sabe, ressurreição. Quando do advento da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Parnamirim foi escolhida pela sua posição estratégica como a localidade que serviria de base para os Estados Unidos da América e do próprio Brasil, sendo esta nomeada o Trampolim da Vitória. A pista de pouso, antes construída pelos franceses, se transformaria na maior base americana fora do seu território, Parnamirim Field. Com o fim da Segunda Guerra, o distrito de Parnamirim, pequeno rio veloz em Tupi-Guarani, foi elevado à condição de município em 1958, dado o seu rápido crescimento e pela existência do aeroporto que transportava e continua transportando passageiros e cargas entre o estado do Rio Grande do Norte e as demais localidades nacionais e internacionais. O aeroporto Augusto Severo, nome dado ao potiguar Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, que morreu em um acidente de balão na França, junto com um mecânico em 1902, tornou-se referência na aviação nacional e internacional. Ao passar do tempo, a cidade foi crescendo e hoje é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, com uma população estimada em 229.414 habitantes, segundo o IBGE em 2013. Com um detalhe importante, tem apenas 123.471 quilômetros quadrados de área territorial, dos quais 27% é território militar, sendo 11,3% ocupado pela Barreira do Inferno, 10,5% pela Base Oeste, 4,7% pela Estação de Rádio da Marinha e os demais 1,7% pelas vilas militares. Talvez Parnamirim seja o município que tenha a maior participação militar em sua área territorial. Se não for, está entre as maiores. Pois bem, esta cidade que nasceu em função da aviação e todo o estado do Rio Grande do Norte foram surpreendidos com uma decisão do governo do estado, juntamente com a chefia do Gabinete Civil da Presidência da República em 2006, que no Rio Grande do Norte seria construído um aeroporto, o maior aeroporto de cargas da América Latina. E não mais o maior porto da América Latina, uma vez que o óbvio e racional seria um porto, dado a nossa pauta de exportação ser constituída basicamente de petróleo, sal marinho, fruticultura e recursos minerais. Contudo, a parte crítica dessa tomada de decisão é que após
investirem alguns milhões de reais na pista de pouso, descobriu-se um erro, pois o aeroporto não se viabilizaria como um hub de carga. Em seguida, cometeu-se mais um equívoco. O transformou em um aeroporto de passageiros, estando distante apenas alguns segundos de voo do Augusto Severo. Resolveu-se, deste modo, fazer uma experiência e realizar a primeira PPP aeroportuária. Nela, descobriu-se que, para se tornar atrativo, era necessário matar o aeroporto comercial Augusto Severo, para atrair o capital privado para o negócio, indo na contramão dos aeroportos regionais defendido por Vossa Excelência. Ademais, tal feito não levou em consideração que o Augusto Severo está apenas a 20 minutos de Ponta Negra, onde está a maioria dos meios de hospedagem. Permite ainda ao viajante deslumbrar uma bela entrada da cidade natal, com vias seguras e rápidas, além de ter sido considerado em pesquisas feitas com usuários como o melhor em prestação de serviços do país. Também não se levou em consideração que foram investidos nos últimos anos no Augusto Severo mais de 16,5 milhões de reais, tendo o aeroporto capacidade de transportar 5,8 milhões de passageiros, quando em 2013 só foram transportados um pouco mais de 2,4 milhões de passageiros. Se não for pouco, a cidade de Parnamirim terá mais de 2.500 desempregados, 74 taxistas ficarão sem atividade e o município perderá mais de 2,3 milhões de arrecadação de impostos diretos. Apesar de tudo, só o tempo poderá demonstrar os equívocos realizados. Com isto, fala-se do futuro de compensações que poderão ser realizadas, pois não devo continuar falando de morte, mas de ressurreição. Aos mortos só cabe uma prece, mas aos que ressuscitam, uma nova vida. Com o fim das atividades comerciais do aeroporto, nos cabe um apelo para ressuscitarmos dos mortos. Nos dê uma nova vida. Essa nova vida implica em uma decisão de Estado, investir pesadamente na educação de Parnamirim, trampolim da vitória. Para tanto, se faz necessário a transformação da base militar em um grande centro de tecnologia aérea, trazendo não só os treinamentos militares aéreos, como também um braço do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, para a nossa cidade, Parnamirim. Assim como atrair os serviços de recuperação de aeronaves, pesquisa e desenvolvimento tecnológico aéreo. Além disso, aproveitar o sítio histórico localizado na base e criar um museu da aviação, contando toda a história do desenvolvimento aeronáutico do nosso país, como também a passagem americana na Segunda Guerra Mundial. Alavanque o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, onde a Vossa Excelência teve a oportunidade de descansar no Carnaval de 2011, investindo em um centro avançado de pesquisa e desenvolvimento espacial, sendo, para tanto, necessário investir apenas o que o governo brasileiro recebe anualmente do resto do mundo pelo monitoramento dos satélites realizados pelo CLBI. Do mesmo modo, se faz necessário que a Estação de Rádio da Marinha se crie um centro educacional de telecomunicações, criando um centro tecnológico de telecomunicações carente em nosso país. Tudo isto vinculado às instituições de ensino público municipal, estadual e federal, IFRN e UFRN. Isto poderá transformar o pequeno Rio Veloz, Parnamirim, num grande polo tecnológico. Esta ação de Estado, sim, transformará o Rio Grande do Norte. A educação é a nossa ressurreição. Só através dela vamos ressurgir das cinzas e contarmos, não no curto prazo, mas em médio e longo prazo, que os equívocos foram corrigidos e as recompensas fizeram renascer uma nova cidade, um novo Estado. Pela nossa história, intrincada aos militares, somos um povo de disciplina. Mas somos também augustos. E aprendemos com a valentia dos que foram à guerra que diante de tantas perdas é necessário lutarmos. Não com as armas que provocam a morte, mas com as armas da vida democrática, o voto. Precisando, seremos severos,
No entanto, cremos que não será necessário. Diante de evidentes perdas e nobres propósitos, pois temos fé que os nossos deputados federais, senadores e a Vossa Excelência, a Presidência da República, não deixará de dar a Parnamirim uma nova vida. Educação militar de ponta. Respeitosamente, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador de Parnamirim. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Obrigado pela deferência, presidente e demais vereadores, mas eu não sei se essa carta transcreve o sentimento que todos nós temos, que o cidadão parnamirense tem. Mas ela foi escrita, na verdade, porque eu escutei nessa casa de vários vereadores, escutei na rua inúmeros argumentos e, na verdade, eu tentei transformar um pouco tudo isso numa mensagem à nossa Presidenta da República, aquela que efetivamente comanda o nosso país. E o fiz na própria quinta-feira, liguei para o gabinete da presidência, perguntei qual era o e-mail, enviei diretamente, a pessoa que me informou disse que ela receberia, como também enviei aos demais senadores e aos demais deputados federais. Até o presente momento, antes de vir para a sessão, eu não obtive nenhuma resposta. Mas eu gostaria de fazer uma proposição para essa casa. Se todos concordarem, eu gostaria que essa carta deixasse de ter a assinatura de Giovanni e tivesse a assinatura dos 18 vereadores. Se possível, não só dos 18 vereadores, se possível, do prefeito da cidade de Parnamirim. E aí não só do prefeito, se possível também de todos os senadores do Rio Grande do Norte, de todos os deputados federais e, se possível, da sociedade parnamirinense. E como eu, lendo os jornais nesse final de semana, todos fizeram referência ao novo aeroporto, e nos foi dado, pelo menos saiu aqui na Tribuna do Norte, no dia 1º de junho, no Novo Jornal, que a Presidenta da República, Dilma Rousseff, estará vindo vistoriar as obras e irá inaugurar no dia 7 de junho próximo, ou seja, sábado, o novo aeroporto. Todos nós iríamos entregar à Presidenta da República esta carta, ou uma carta que porventura fosse referência e pensamento de todos nós. Eu acho que nós precisamos sim realizar movimentos proativos para que a gente possa realmente fazer com que Parnamirim seja recompensado por tudo que está sendo tirado de Parnamirim mais uma vez. Então, se eu contar com todos os pares, se os pares concordarem, eu gostaria de fazer a propositura nessa noite. Ok? Obrigado.